Então, nós vamos então falar sobre o tratamento de lesão em bifurcação coronariana, buscando ter aqui algumas atualizações. Esse está dentro do programa de webinar aqui do Departamento de Cardiologia Intervencionista da Escola Paulista de Medicina. E nós vamos dividir essa apresentação em 6 tópicos. Inicialmente, quando a gente fala em bifurcação coronária, é importante a gente definir o que é uma lesão de bifurcação coronária. Aqui nós temos um exemplo angiográfico. Claramente nós vemos aqui as setas indicam um ponto onde existe, então, a saída de um ramo lateral, e a seta amarela indicando aqui o centro da bifurcação, ou o que a gente chama de carina da bifurcação, que é exatamente delimitada na parte posterior pelo divisor de fluxo entre os 2 ramos distais. Então, quais são os componentes de uma bifurcação? Nós temos o vaso principal proximal, o ramo principal, o vaso principal distal, e um ramo lateral. E aqui, então, que esse centro da bifurcação é o que nós chamamos de carina. Bifurcação se define como uma estenose maior ou igual a 50%, encontrada dentro de 3 milímetros da carina, ou seja, do centro da bifurcação. E isso, por definição, é o que nós chamamos de bifurcação coronária. Chama já um aspecto muito importante quando nós falamos em lesões de bifurcação, a grande variabilidade anatômica encontrada nessas lesões. Que variabilidade é esta? Em termos de localização, pode ser uma localização proximal da árvore coronária, o mesmo tronco da coronária esquerda, pode ser uma localização mais distal, segmento, por exemplo, distal, da artéria coronária direita, como nós vemos nesse exemplo aqui. Nós podemos ter lesões que são muito focais, exatamente aqui no centro da bifurcação, envolvendo o ósseo do ramo lateral. Nós podemos ter lesões que são um pouco mais proximais, não envolvendo o ramo lateral. Nós podemos ter angulações de saída, que são angulações bastante agudas ou angulações muito abertas. Todas essas diferentes características podem ter um impacto no resultado do tratamento percutâneo. Nós podemos ter uma lesão extensa, presença de calcificação importante, lesões suboclusivas e por aí vai, ou seja, grande variabilidade anatômica. Quando nós pensamos, então, nas características das lesões de bifurcação, então nós podemos perguntar qual que é a gravidade dessa lesão de bifurcação. E quando nós estamos em gravidade, nós estamos imputando aqui qual seria o risco, então, de ter uma complicação num caso como esse. E que tipo de complicação que a gente fala quando está lidando com bifurcação? Basicamente, nós estamos falando do risco de comprometimento do ramo lateral durante uma intervenção. E que tipo de comprometimento é esse? Nós vamos ver também adiante. Vejam, senhores, talvez o aspecto importante inicial para avaliar, então, a severidade dessas estenoses. Como é que a gente avalia a gravidade? A gente viu que, por definição, morte 50% nos diferentes, quer dizer, dentre 3 milímetros do centro da bifurcação, mas nós temos aqui regiões distintas da bifurcação. Então, já um trabalho antigo, mais de uma década atrás, buscou, então, de certa forma, normatizar a maneira ideal de se avaliar o grau de estenose dentro de uma bifurcação. Nós não podemos simplesmente considerar a bifurcação como um todo, mas nós necessitamos de considerar cada segmento da bifurcação de forma independente, ou seja, o segmento proximal, o segmento distal e o ramo lateral. E quando nós fazemos isso, do ponto de vista da angiografia quantitativa, só colocar aqui na bateria. Do ponto de vista da angiografia quantitativa, nós temos, então, que o grau de estenose proximal ele precisa ser relacionado à referência proximal, o grau de estenose do vaso distal precisa ser relacionado à referência distal e o grau de estenose do ramo lateral precisa ser determinado de acordo com a referência do ramo lateral, ou seja, nós temos uma geometria distinta em cada um dos 3 segmentos ou regiões da bifurcação, segmento proximal, o vaso principal distal e o ramo lateral.
Um outro aspecto que nós já chamamos a atenção é a questão da angulação da bifurcação. Como é que nós identificamos a angulação da bifurcação? Nós temos, então, o ângulo distal, ou seja, entre os dois ramos distais, aqui no caso é 66 graus, que normalmente é o principal ramo reportado, e a importância disso aqui é que ramos muito agudos, abaixo de 45 graus, eles são mais propensos à oclusão após o implante de um stent no vaso principal. Nós vamos ver alguns exemplos disso. E já aquelas angulações muito abertas, acima de 90 graus, nós temos uma certa dificuldade de acesso com corda-guia, eventualmente acesso com dispositivos no caso de necessidade de tratamento. Vejam, senhores, aqui o ângulo proximal, aqui de 145 graus, então são angulações que precisam ser levadas em consideração também. Vejam, senhores, uma lesão envolvendo uma bifurcação, uma DA terço proximal para médio e um grande ramo lateral, quase do mesmo tamanho ou mesmo significância que a própria artéria descendente anterior. Como que a gente determina, então, a complexidade desta lesão? Quais são os fatores a serem determinados? Se nós pegássemos esta lesão isoladamente, nós veríamos uma lesão com comprometimento importante dos dois ramos, a chamada lesão de bifurcação verdadeira, ou seja, envolve os dois ramos, um ramo lateral de grande calibre e importância, presença de calcificação importante, um ângulo agudo entre os ramos distais, um grande volume de placa distribuído em lesões longas que envolvem os dois ramos distais. Aí nós temos, então, o conceito das classificações das lesões de bifurcação, buscando, então, identificar grau de complexidade, de gravidade, também tentando, a partir dessas classificações, mensurar o risco de comprometimento do ramo lateral quando pensamos numa estratégia para tratamento, estratégia de definição da técnica ideal para o tratamento. A principal dentre as várias classificações já desenvolvidas ao longo dos anos, a principal de conhecimento de todos os senhores é a chamada classificação de Medina. Dr. Alfonso Medina, infelizmente não está mais entre nós, ele teve essa ideia genial, né, e uma classificação como essa, que simplesmente ela é incorporada no mundo inteiro, não é tão rápida, porque é algo genial. E qual foi a genialidade dele? Ele fez, então, deu o valor binário de 1 ao 0, ou seja, 1 é a presença de uma estenose maior ou igual a 50%, 0 é a ausência, em cada um dos 3 segmentos da bifurcação. Então, o primeiro número refere-se ao vaso principal, porção proximal, o segundo número ao vaso principal na porção distal, e o terceiro número, o terceiro valor no ramo lateral. Então, nós temos 1, 1, 1, todos os segmentos envolvidos, 1, 1, 0, proximal e distal no vaso principal, 0, 0, 1, somente o ósseo do ramo lateral, e assim por diante. Isso se tornou, então, a maneira principal de se documentar, de maneira muito fácil, se haveria ou não a presença de estenoses nesses 3 segmentos importantes da bifurcação. O quão efetivo seria esta classificação em determinar a real gravidade das lesões de bifurcação? E aqui eu trago exemplos reais dessa classificação. Veja, Medina 111, Medina 101, Medina 011, ou seja, apenas os ramos distais, e assim por diante, aqui 001, somente o ósseo do ramo lateral. Quando nós temos o envolvimento dos 2 ramos da bifurcação, os 2 vasos, na verdade, que seria os Medina tipo 111, 101 ou 011, é o que nós chamamos de lesão de bifurcação verdadeira, ou seja, envolve os 2 vasos, os 2 ramos da bifurcação. Entretanto, esse é um exemplo que facilmente nós podemos ver que essa classificação acaba sendo um estratificador muito pobre, que não consegue refletir a real complexidade de uma lesão de bifurcação. Vejam, senhores, ambas as lesões envolvendo DA proximal, primeiro ramo diagonal, principal ramo diagonal, as duas são classificadas como verdadeiras, Medina 111. Entretanto, neste exemplo à esquerda, nós temos lesões bastante focais e um ramo lateral que não é tão extenso.
Já nesse exemplo à direita, nós temos lesões muito mais graves, extensas, um maior comprometimento do ramo lateral, uma lesão suboclusiva extensa, e um ramo também muito mais longo e importante. Isso simplesmente não consegue ser representado de maneira adequada pela classificação de Medina e, na verdade, por qualquer outra das principais classificações desenvolvidas até então. Outro aspecto importante é que o que nós vemos muitas vezes como uma lesão grave, importante, envolvendo aqui o ramo lateral, pelo menos da aparência angiográfica, quando nós fazemos ultrassom intracoronário, nós simplesmente não vemos a presença de placa. Aqui seria o ósseo do ramo lateral, aqui a descendente anterior. E por que isso acontece? Porque existe um fenômeno muito presente nas lesões de bifurcação, que é o remodelamento negativo na altura do ósseo do ramo lateral, seja ele um vaso secundário, seja mesmo até a artéria circunflexa para a bifurcação do tronco da coronária esquerda. Então, veja esse exemplo, nitidamente uma lesão que parece ser muito grave, envolvendo o ósseo, mas, quando nós fazemos ultrassom, nós temos aqui a referência distal e aqui o ósseo do ramo lateral. O que nós podemos ver claramente é um remodelamento negativo. Existe sim um pouco de placa, mas um plaque burden muito pequeno, próximo do que se esperaria, isso em decorrência do remodelamento negativo que é encontrado na maior parte das lesões no ósseo do ramo lateral. Quando nós avaliamos uma comparação entre a técnica chamada simples, ou seja, um implante apenas de um stent no ramo, no vaso principal, versus aquela técnica complexa, que existe um implante eletivo de 2 stents na bifurcação, as técnicas complexas, é interessante ver que estudos normativos como Nordic One e BBC One, que incluíram lesões verdadeiras, numa proporção até que grande, pela classificação de Medina, a técnica simples ela acaba sendo mais favorável em termos de resultados como morte, infarto e revascularização no vaso-alvo no segmento tardio. Entretanto, essas características de maior complexidade elas acabam sendo muito pouco representadas em estudos como Nordic e BBC, que acabaram incluindo lesões menos complexas, apesar de serem verdadeiras pela classificação de Medina. Quais são essas características, esses preditores de oclusão do ramo lateral, que é a principal desfecho que nós tentamos evitar numa intervenção em bifurcação, que é a oclusão, perder um ramo lateral? Quais são os principais preditores que não são considerados nesse tipo de classificação? Então, o primeiro grau de estenose. 50% é diferente de 99%, uma lesão suboclusiva. E quanto maior a estenose, maior o risco de oclusão do ramo lateral. A presença de um grande volume de placa, uma distribuição excêntrica. A presença de lesões difusas, principalmente no ósseo, no ramo lateral, uma lesão que se estende além do ósseo, como no exemplo que nós vimos. Presença de calcificação importante, tortuosidade importante, uma angulação aguda, angulação entre os ramos distais também é um preditor para oclusão. Quanto menor a angulação, maior o risco. A presença de um fluxo já comprometido. E talvez o principal determinante também, que precisa se levar em consideração quando se pensa numa estratégia, é o tamanho desse ramo lateral e o território miocárdico correspondente. Alguns registros avaliaram, então, esses preditores. Vejam o registro COBIS-2, é o registro coreano, com mais de 2.000 pacientes. Neste estudo, a oclusão do ramo lateral, a taxa foi de 8,4%. E quais foram os critérios que foram identificados? Uma estenose do diâmetro maior que 50% no ramo lateral, um vaso principal com uma estenose também maior que 50%, a extensão da lesão no ramo lateral e um quadro clínico de síndrome coronária aguda. Importante dizer que, mesmo com a tentativa técnica de se recanalizar esse ramo lateral ocluído, 31% dos ramos laterais ocluídos permaneceram ocluídos, não foi possível recanalizá-los. Um outro estudo da China
que mostrou aqui oclusão no ramo lateral em 5,4%, e alguns preditores importantes, o fluxo time, a localização da placa excêntrica, também a angulação entre os ramos e o grau de estenose entre os ramos distais, novamente ângulos agudos, maior a chance de oclusão. Então, quais são alguns desses parâmetros, além da classificação de Medina, nós diríamos que são importantes para a decisão da estratégia para tratamento? Em primeiro lugar, tamanho e importância do ramo lateral, o grau de estenose em cada localização, a extensão da lesão no ramo lateral, a presença de características como calcificação, tortuosidade, trombo em qualquer um dos ramos, a angulação entre os ramos, o volume de placa e distribuição dessa placa dentro da anatomia da bifurcação e o fluxo coronariano em ambos os vasos. Agora vamos passar talvez para a principal parte, pensando também numa abordagem mais prática aqui dessa apresentação, quais seriam então as técnicas de tratamento? De maneira geral, Oi, pois não. Poderíamos fazer uma pergunta para você aqui da audiência? Claro, pois não. Antes que você prossiga para essa segunda parte, que é extremamente importante, a pergunta seria, então, você disse, nós poderíamos considerar que a classificação de Medina não tem uma relação com o prognóstico. Então, nós poderíamos considerar que, como você disse, que o julgamento para a abordagem da bifurcação deve ser considerado a Medina no que diz respeito exclusivamente como abordar, e esses outros fatores teriam muito mais peso, digamos assim, no prognóstico de oclusão do ramo lateral do que a classificação de Medina propriamente disso. É isso que a gente poderia entender, Ricardo? Sem dúvida nenhuma, o valor prognóstico ele é muito pobre da classificação de Medina. E quando se incorporam essas outras características que nós listamos, é onde nós encontramos, então, um valor prognóstico maior. Ou seja, se nós vamos pensar numa estratégia simples, simplificada, versus uma estratégia mais complexa, onde existe implante eletivo de uma técnica com 2 stents, utilizar a classificação de Medina para essa decisão não é adequado. Nós precisamos levar essas outras características em consideração para pensar em definir qual a melhor estratégia para se seguir. Perfeito. Tito, você tem algum comentário, Atílio? Doutor Ricardo, eu gostaria de pedir para o senhor me colocar como anfitrião só um segundo, por gentileza, para eu admitir as outras pessoas e eu imediatamente depois já devolvo para o senhor. Pois não. Ok, já colocado. Perfeito, obrigado. 20 pessoas que estavam aguardando, estão entrando. 3, 2. Certo. Atílio, você consegue permitir que o Dr. Ricardo compartilhe sem ser anfitrião, viu? Tenta compartilhar, por favor, agora, doutor. Sua tela. Eu estou desabilitado para dividir a minha tela. Vou colocar agora. Feito, doutor. Tudo certo. Podemos continuar, então? Por favor. Podemos. Ok. Por favor, Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado pela resposta. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de técnica, então, as evidências, de maneira geral, talvez as evidências menos recentes, elas sempre favoreceram uma estratégia provisional. Nós vamos ver o que é uma estratégia provisional, ou seja, mais simplificada. Entretanto, claramente, a gente pode ver até nesses exemplos aqui da prática diária, vejam uma lesão, todas são lesões de bifurcação que a gente chamaria de verdadeiras. Mas aqui eu tenho uma estenose basicamente no vaso proximal. Eu tenho
aqui o envolvimento do ramo lateral longo, mas que não é tão importante. Aqui eu já tenho uma lesão suboclusiva de um ramo lateral importante. Aqui eu tenho uma lesão bastante extensa e grave, envolvendo ambos os ramos. Ou seja, será que essa estratégia provisional simplificada, que todos sempre vão fazer, se possível, tenho certeza, será que ela tem o mesmo desempenho nas lesões com diferentes graus de complexidade, como nós vemos aqui, o avanço da complexidade? Esse primeiro exemplo, claramente, após o implante de um stent no ramo lateral, não existe comprometimento, a realização de Kiss balloon, um resultado ótimo, sem nenhum tipo de dificuldade. Já quando eu tenho uma lesão mais grave envolvendo o ramo lateral, após o implante do vaso principal e após realização do Kiss balão, vejo que eu tenho aqui uma dissecção importante, o que me obriga, então, a realizar o implante de um stent de forma provisional aqui no ramo lateral, então acabando com o implante com 2 stents. Este exemplo, eu já tenho uma lesão bastante grave, extensa e suboclusiva no ramo lateral. Após o implante de um stent no vaso principal, eu tenho então a oclusão do ramo lateral e, novamente lembrando, até para os registros mostram, nem sempre é possível a recanalização de um ramo lateral após oclusão, principalmente quando eu tenho uma lesão mais extensa e mais grave no início. E talvez o pior cenário que existe, quando nós lidamos com um importante ramo lateral, após o implante de stent no vaso principal, eu tenho oclusão deste ramo lateral, não consigo então recanalizá-lo e eu tenho um paciente envolvido, desenvolvendo um quadro de infarto, aqui um infarto com supra, impossibilitado de ser recanalizado e que posteriormente acaba evoluindo com um grau de insuficiência cardíaca. Como que seria então, como é que a gente faz essa abordagem simplificada nas lesões que também podem ser consideradas algo complexas? Vejam, senhores, uma avaliação, uma artéria circunflexa, uma lesão que aparentemente envolve ambos os ramos, um fluxo lentificado distal, aqui parece um ramo lateral pinçado. Aqui seriam as características, eu tenho uma lesão complexa, um ângulo agudo, volume de placa grande, contendo trombo, um fluxo menor que 3, uma área grande de miocárdio envolvido e um grande ramo lateral. Tivemos impossibilidade de proteção, de acesso com corda guia no ramo lateral, então pré-dilatamos o vaso principal, depois conseguimos ter acesso com o ramo lateral, com corda guia para o ramo lateral, dilatamos, realizamos pré-dilatação no ramo lateral, e para nossa surpresa, esse é o controle angiográfico, ou seja, nós tínhamos uma placa mais, basicamente, no vaso principal, direcionada para o ramo lateral, mas sem envolvimento importante do ramo lateral. Então, muitas vezes, a pré-dilatação do ramo lateral, numa situação como essa, nos dá um ótimo indicativo, o grau de extensão do ramo lateral. A partir daqui, sentimos confiantes para o tratamento e implante de um stent no vaso principal, a realização da otimização proximal, que nós vamos mostrar também a importância dela, com posicionamento exatamente na carina, na altura do divisor de fluxo da bifurcação, e esse é o tipo de resultado final que nós temos, então, com nenhum comprometimento do ramo lateral. Estes são alguns exemplos de modelos de bancada que vão mostrar, então, qual que é a importância de se realizar algum desses passos técnicos. Vejam, senhores, nós temos um stent implantado através de uma bifurcação. Nós não temos naturalmente a posição das hastes no segmento proximal do vaso, porque o vaso proximal sempre tem um diâmetro maior do que o vaso distal, e o stent deve ser dimensionado de acordo com o diâmetro do vaso distal. Como que devemos fazer, então, essa otimização proximal? Ela não deve ser nem muito proximal, nem muito distal, para não ser ineficaz e também não causar um deslocamento da carina ou até mesmo dissecção desse vaso distal, dependendo da extensão do stent no vaso distal, mas deve ser posicionada exatamente a marca do balão na altura do divisor de fluxo da bifurcação. Esta é a maneira correta de fazermos a otimização proximal. Qual a importância dela? Vejam, senhores, a tentativa de recruzamento de um stent para o ramo lateral sem a realização do POT, da otimização proximal.
nós não temos células totalmente abertas, nós temos dificuldade de encontrar, por exemplo, uma célula mais distal, que é recomendação maior para a estratégia provisional. Depois de realizarmos a otimização proximal, vejam, senhores, a grande facilitação para o recruzamento. O que o POT faz? Ele conforma melhor o stent na localização da carina e ele também promove a abertura das células do stent em direção ao ramo lateral. Vejam, senhores, a tentativa de um recruzamento do próprio vaso principal. Este é um mecanismo que, às vezes, acaba causando compressão longitudinal e deformação do stent. E podemos também passar a corda guia por trás das hastes, que traz grandes problemas também no procedimento. Mas após a realização do POT, veja como esse recruzamento ele é natural e ele é muito tranquilo, muito fácil de ser realizado. Num caso como esse, se nós estamos lidando com uma estratégia provisional, nós podemos então fazer recruzamento, ter um balão insuflado e após o balão, realização de um kissing balão e veja então como existe uma perfeita conformação das hastes do stent. Comparem aqui sem a dilatação do ramo lateral e com a dilatação por uma célula distal, como nós temos então um suporte das estruturas do stent na parte superior do ramo lateral e uma conformação ideal sem deformação dos stents ou das estruturas do stent desta maneira. Se nós necessitamos fazer um cruzamento para uma estratégia, então, com 2 stents, aqui uma estratégia T e protrusão, onde nós temos, então, o mínimo, mas o necessário para a total cobertura do ósseo do ramo lateral, nós também precisamos ter muita atenção, não podemos estar nem muito distais, nem muito proximais, para não ter excesso de metal nessa localização. E aqui seria o posicionamento ideal, adequado. Nós temos, então, o início da abertura aqui dos stents, isso pode ser feito de maneira controlada. Após o implante, o mesmo balão pode ser retraído, realizar uma pós-dilatação, focando principalmente na otimização da expansão no ósseo do ramo lateral. Nós temos um balão também já posicionado que pode realizar pós-dilatação no vaso principal, um kissing balão e o POT, no caso, o RIPOT, ele deve, muitas vezes, apesar de não termos muita evidência clínica, mas enfim, tem sido do ponto de vista mecanístico recomendado também estratégias com 1 ou 2 stents, porque com 2 stents principalmente, mas pode ser realizado com 1 também, porque ele permite então uma geometria mais circunferencial do segmento proximal. Aqui, no caso, nós não vamos naquele local do divisor de fluxo, isso aqui já está resolvido, é mais no sentido de adequar as estruturas do stent e a geometria mais circular no segmento proximal, otimizando, não causando distúrbios de fluxo, que podem acontecer, pelo menos do ponto de vista teórico, após a realização do kissing balão. Então, RIPOT, sempre mais proximal, focando no vaso principal, o POT na altura da carina, buscando então a abertura das células para o ósseo do ramo lateral. E esse é o tipo de resultado final, que se observa claramente, então, um mínimo de protrusão, a total cobertura do ósseo e uma ótima conformação das estruturas dos stents implantados. Como que isso se traduz num caso real? Vejam aqui, os senhores, uma bifurcação verdadeira, envolvendo os 3 ramos da bifurcação. Nós temos, então, após o implante de stent no vaso principal, um maior comprometimento do ramo lateral, pinçado o seu ósseo, com fluxo lentificado. Foi realizado o POT. Veja que a simples realização do POT já melhora o fluxo e o aspecto do pinçamento no ramo lateral. Mesmo assim, nós ainda temos algum grau de aposição incompleta nesse segmento proximal. Aqui veja o OCT mostrando o mecanismo de comprometimento do ramo lateral. Existe doença, mas é principalmente o deslocamento da carina. Então, aqui, em vez de estar reto, nós temos esse deslocamento em relação ao ramo lateral. Nós temos um recruzamento, a dilatação com o balão do ramo lateral e mesmo após a dilatação nós vemos um resultado subótimo do ramo lateral, o que levou então para uma estratégia
um cruzamento para a estratégia com 2 stents. Vejam o posicionamento do stent, buscando então a cobertura completa do ósseo do ramo lateral, mas sem uma protrusão muito grande, presença já de um balão na altura do vaso principal. E após a conferência desse posicionamento, nós temos em 2 projeções, é sempre adequado que seja feito dessa forma. Nós temos o implante do stent no ramo lateral, nós temos a pós-dilatação realizada com esse mesmo balão, nós temos a pós-dilatação no vaso principal, kissing balão realizado, e esse é o tipo de resultado já obtido. É realizado, então, um ripote, ou seja, um segmento mais proximal, buscando a otimização com balão de maior pressão, e esse é um resultado final bastante adequado. E quando nós fazemos OCT, vejam a completa reconstrução, uma bela geometria na altura da carina da bifurcação, sem distorção das estruturas dos stents, sem desarranjo nessa localização, que é exatamente o que nós queremos, com uma boa expansão também dos stents como um todo. Vejam aqui a avaliação, então, justamente desta, na carina, na chegada, então, do ramo lateral, juntamente com o vaso principal, e agora uma total posição das hastes no vaso principal também, e aqui um resumo, nós vemos ao final, vejam, aquele deslocamento ele é corrigido com o implante de um stent, e nós temos um resultado, então, completamente restaurado. Por que nós consideramos, se temos uma estratégia de cruzamento que poderia, então, em tese, resolver o problema do comprometimento do ramo lateral, por que a gente considera, então, uma estratégia de stent duplo ou uma estratégia complexa realizada de maneira eletiva? E o motivo é, como nós comentamos, evitar o comprometimento do ramo lateral, preservar a patência do ramo lateral durante o procedimento, evitar a oclusão do ramo lateral, desta forma evitar complicações clínicas maiores e também melhorar os resultados clínicos de longo prazo. Algumas técnicas foram desenvolvidas ao longo do tempo, culotte, T, etc. Eu vou chamar a atenção talvez para uma das técnicas que hoje é mais utilizada, mas são várias. A técnica T, classicamente, foi a técnica inicialmente utilizada como implante primário de stent no ramo lateral, ou seja, aquele ramo lateral com muito risco de comprometimento ou de oclusão. O implante de stent inicial no ramo lateral seria, então, indicado para evitar esta complicação. Nós já vimos algumas características que mostram qual é esse tipo de ramo lateral. Então, nós temos um implante do stent no ramo lateral, um implante de stent no vaso principal, poderíamos depois fazer o recruzamento, kissing balão, etc., e estaria tudo resolvido. Entretanto, esta técnica, dependendo da angulação, se não for uma angulação de 90 graus perfeita, nós corremos o risco, isso foi reportado em muitos estudos, de não ter a cobertura adequada do ósseo ramo lateral, que é o local onde acontecem 70% a 80% das restenoses ou das recorrências em bifurcações. Então, por conta disso, se desenvolveu a técnica clássica de crush, que significa esmagamento. O Dr. Antônio Colombo realizou a primeira publicação em 2005. O que ele demonstrou? Então, desculpe, 2003. O que ele demonstrou? Que uma técnica T, mas com uma protrusão de estruturas em direção ao vaso principal, ela permitiria, então, a garantia do cobertura total do ósseo e haveria um esmagamento aqui das estruturas após o implante do stent no vaso principal, que poderiam depois ser corrigidos por dilatação com balão e kissing balão, oferecendo esse tipo de resultado. Essa técnica foi amplamente incorporada na prática clínica, porque garantia, então, uma patência do ramo lateral durante o procedimento. Então, aquele exemplo gráfico que nós mostramos inicialmente, vejam, senhores, que após a dilatação do ramo lateral, uma dissecção importante, e esta técnica de crush, aqui no caso mini crush, ou seja, uma protrusão mínima, oferecendo um ótimo resultado imediato. Entretanto, alguns problemas foram logo identificados. Dependendo do local de recruzamento, nós poderíamos, então, causar uma aposição incompleta das hastes nessa localização do ósseo. Esse resultado acabava sendo muito dependente da realização da pós-dilatação
com kissing balão, e nós começamos a ver recorrências como aqui, exatamente no ósseo do ramo lateral, que quando nós investigávamos, nós observamos em estudos com ultrassom que a subexpansão do stent era muito frequente exatamente no ósseo do ramo lateral, e nesse mesmo caso, vejam, isso foi um mecanismo identificado, quer dizer, uma importante subexpansão no ósseo do ramo lateral, levando a uma restenose tardia. Outro fenômeno que foi encontrado, fenômeno obviamente indesejável, foi então distorção das hastes dos stents na localização da carina a partir do ponto de recruzamento, havendo locais onde havia um excesso de malhas de stents, podia ter 3 malhas aqui superpostas, dependendo do local e da forma de recruzamento, nós poderíamos então ter esse fenômeno de aposição incompleta e distorções na região da carina, que foram associados, uma ocorrência grande, a tanto a restenose quanto a trombose. Logo, surge então a técnica DK Crush. O que a técnica DK Crush fez? Nós vamos nos ater um pouco a essa técnica, é uma técnica que tem sido muito falada e muito estudada nos últimos tempos. A partir do implante primário do stent no ramo lateral, nós tínhamos então a realização de um primeiro kissing balão, e este kissing balão, ele então faria um arranjo que permitiria a reconstrução do ósseo metálico do ramo lateral, evitando então qualquer dessas distorções ou propensão para subexpansão após o implante do stent no vaso principal. Veja aqui está implantado, a realização do pote, facilitaria o recruzamento para um kissing balão final. Então eu tenho o primeiro kissing balão após o implante do stent no ramo lateral e o segundo kissing balão, o final, após o implante dos 2 stents. Qual que é a importância disso? Esse aqui também alguns exemplos, reconstruções que mostram que se tivéssemos apenas um kissing no final, poderíamos ter desarranjo das estruturas na altura da carina, mas com os 2 procedimentos de kissing balão realizados, como comentamos, nós permitiríamos a recriação então do ósseo metálico do ramo lateral, evitando essas distorções na altura da carina. Vejam, senhores, um exemplo, uma bifurcação, uma lesão complexa com lesões suboclusivas, tanto no vaso principal quanto no ramo lateral, no primeiro diagonal importante, uma angulação com saída quase de 90 graus, até a presença de um trombo ali naquela localização. Aqui numa projeção cranial, mostrando então essa angulação, bastante grave. Este é um caso, então, que ele acaba sendo abordado com essa técnica de pré-dilatação no ramo lateral, posicionamento do stent com a presença de um balão no vaso principal, que deve ser sempre posicionado. Uma vez o stent implantado, nós com o mesmo balão realizamos a pós-dilatação do stent no ramo lateral. Após confirmarmos a patência e a ausência de secção no ramo lateral, nós retiramos a corda guia do balão do ramo lateral, temos a dilatação do vaso principal, com o balão já parqueado nesse local. Após a dilatação, nós temos então o recruzamento do guia corda guia no ramo lateral, realizamos o primeiro kissing balão, e isso nos permite com facilidade avançarmos com o stent para o vaso principal. Ele é implantado. Vejam a ausência de corda guia no ramo lateral. Após o implante, recruzamento com facilidade da corda guia no ramo lateral, porque já temos um ósseo recriado, um ósseo metálico recriado. Nós temos, então, a pós-dilatação individual e o kissing balão realizado, com resultado, então, bastante satisfatório, como nós podemos ver aqui na angiografia de controle, em ambas as projeções desta lesão de bifurcação muito grave, tratada com esta técnica. Quais são alguns passos técnicos bastante críticos para esta técnica? Isso aqui são algumas imagens também de modelos animais, onde nós podemos então verificar, vejam, após o implante do stent no ramo lateral e a protrusão para o vaso proximal, nós já temos um balão posicionado. Este balão ele é insuflado, e após a insuflação, vejam que não existe uma total a posição das estruturas contra a parede do vaso, ou total a posição das estruturas esmagadas contra a parede do vaso principal. E isso pode acontecer por quê? Porque o balão ele é dimensionado pela referência distal, não pela proximal.
E isto, se existe uma diferença de diâmetro, geometria muito importante, nós não conseguiremos ter a posição total e, se forçarmos muito, poderemos causar uma dissecção do vaso distal. Por isso, mais recentemente, tem se advocado a realização de um pote nesse momento, seria o terceiro pote do procedimento, que permitiria, então, que houvesse uma total aposição apenas da porção proximal, o pote é a otimização proximal, e permitiria, então, a correção. Foi o que fizemos aqui, veja após a realização do pote, veja como as estruturas do stent na porção proximal, elas estão completamente, então, esmagadas e apostas contra a parede do vaso proximal. Por que isso é importante? Se nós tentarmos avançar um stent nesta condição, no vaso principal, nós poderemos causar distorções e podemos simplesmente não conseguir e forçar a causar um grande desarranjo. Então é importante que esteja totalmente, o stent esteja, as estruturas do stent estejam totalmente apostas nesse momento. Aqui, no momento de recruzamento do ósseo do ramo lateral para realizar o primeiro kissing balão, é importante que seja feito numa estrutura distal para evitar o excesso de metal na realização da carina. Vejam os senhores, após a realização, os balões posicionados para o primeiro kissing, após a realização do kissing, vejam como eu tenho então a reconstrução do ósseo metálico do ramo lateral, que é o desejável. Após isso acontecer, eu tenho então o implante do stent no vaso principal. Vejam os senhores que antes de fazer o ripote, eu tenho estruturas não completamente embebidas contra a parede do vaso, e após o ripote, como existe uma melhor conformação, o que também impede a posição incompleta e o risco de passagem de corda-guia por trás das estruturas do stent. E após o implante, então, dos dois stents, a otimização da técnica com kissing balão e ripote, eu tenho, então, uma ótima reconstrução do ósseo do ramo lateral sem as distorções metálicas observadas com a técnica crush tradicional, e vejam, senhores, então, esse tipo de resultado final. As vantagens da técnica DK Crush, ela é compatível com 6 French, ela não tem limitação em relação a angulações, pelo menos em teoria, mas é uma técnica que pode ser trabalhosa. Eu diria que qualquer técnica com 2 stents, para ser bem realizada, ela acaba sendo trabalhosa e os passos precisam ser seguidos de maneira muito correta. Uma importante limitação desta técnica, baseada em estudos já realizados, ela não deve ser realizada em vasos em ramo lateral com diâmetro abaixo de 2,5 milímetros. Os resultados acabam sendo subótimos no segmento tardio. Quais são os resultados clínicos disponíveis? E nós vamos aqui relevar um pouco desta técnica também, novamente, porque tem sido muito estudada nos últimos anos. Quando se compara esta técnica nos estudos DK Crush 1, 2 e 3, ou seja, Crush versus DK Crush, DK Crush versus estratégia provisional e DK Crush versus culotte, de maneira geral, a técnica DK Crush ela mostrou-se benéfica em termos de redução de MACE e também revascularização da lesão-alvo e até trombose de stent, pelo menos numericamente, em comparação com as outras técnicas. O estudo talvez mais recente e importante, já foi reportado 2 anos atrás, o DK Crush 5, ele comparou esta técnica DK Crush versus estratégia provisional nas lesões de bifurcação em tronco da coronária esquerda, e o que se mostrou foi uma menor taxa de falência da lesão-alvo com essa estratégia em comparação com a estratégia provisional, principalmente às custas de menor revascularização da lesão-alvo no segmento tardio. Aqui nós temos, então, um estudo recentemente reportado, que foi o estudo Definition 2, reportado no PCR agora no final de maio, que ele avaliou, não DK Crush, mas estratégias de 2 stents. DK Crush representou 2/3 dessas estratégias, mas estratégia com 2 stents versus estratégia provisional em lesões de bifurcação complexas a partir de critérios específicos de complexidade, que eu chamaram critério Definition, que foi
determinado no estudo Definition 1, que é um registro, na verdade, que identificou preditores de complexidade, comprometimento do ramo lateral e de uso de estratégia mais complexa. Então, como que se define, então, essa estratégia, Adriano? Aquela pergunta que você fez sobre a questão da classificação de Medina. Então, aqui nós não utilizamos Medina. Aqui toda Medina talvez seria 1, mas aqui tem critérios específicos de maior gravidade. Quais são esses critérios? No caso do tronco da coronária esquerda, esse critério maior era uma lesão no ramo lateral maior que 10 milímetros e uma estenose maior que 70%. Era obrigatório ter um critério maior. E para uma lesão que não envolvesse a bifurcação, esse critério maior é uma lesão no ramo lateral também maior que 10 milímetros e uma estenose de diâmetro de 90%. Então, uma lesão bastante grave. Então, havia necessidade de um critério maior e pelo menos 2 critérios menores dentre 6 possíveis. Quais foram esses critérios menores? Calcificação importante, múltiplas lesões, então não só restrita aqui à bifurcação, mas múltiplas lesões, o ângulo na bifurcação, ângulos extremos, menor que 45 ou maior que 70, uma referência do vaso principal menor que 2,5, ou seja, uma referência muito baixa do vaso principal significa que o ramo lateral é muito importante, uma extensão da lesão, e consequentemente o volume de placa maior no vaso principal, acima de 25 milímetros, e a presença de trombo. Então, houve uma randomização para um grupo com tratamento eletivo com 2 stents versus estratégia provisional. E o resumo aqui dos resultados, o que se mostrou? Que a estratégia com 2 stents ela foi superior à estratégia provisional com essas lesões muito complexas, por esses critérios, que realmente são lesões muito complexas, teve menores taxas de revascularização da lesão-alvo, menor taxa de infarto do vaso-alvo, que foi um achado bastante surpreendente, eu diria, e isso levou, consequentemente, a menor falência da lesão-alvo com a estratégia complexa, ou seja, validando estratégias mais complexas em lesões muito complexas a partir de critérios objetivos, como os critérios utilizados no estudo Definition 2. Por último, eu vou falar aqui rapidamente sobre os dispositivos dedicados. Muito se falou isso no passado, hoje talvez menos, mas eu vou trazer algumas atualizações baseado em estudos que nós participamos, que são dentro desse, pelo menos uma dúzia aqui de sistemas dedicados que já foram desenvolvidos e testados clinicamente, com alinhamento ativo, alinhamento automático, sem a necessidade de alinhamento, que envolviam só o vaso principal proximal, os 2 ramos, etc. 2 sistemas que nós testamos, então nós vamos falar rapidamente. Primeiro, o sistema NIOPEX era um sistema, existe uma abertura, então, para o ramo lateral e um sistema de liberação que envolviam 2 catéteres com balão, catéteres que se dividem em 2, na verdade, com um balão já posicionado em direção ao ramo lateral. Então, aqui esse é o sistema de liberação, que permitiria, então, a realização do kissing balão imediatamente após o implante do stent e permitiria o tratamento do ramo lateral com uma estratégia provisional, se necessário. Essa aqui é a forma, então, um balão cônico no ramo lateral, que poderia ser avançado automaticamente sem necessidade de recruzamento. Vejam, senhores, essa lesão suboclusiva, envolvendo uma suboclusão no importante ramo lateral DA diagonal. Vejam os passos, ele foi pré-dilatado. Após o posicionamento, então, a necessidade aqui de um autoalinhamento, isso nem sempre é obtido, mas, enfim, aqui foi possível, implante do stent no vaso principal, o avanço imediato do balão no ramo lateral, e aqui o tipo de resultado que você pode ter, de certa forma, facilitando o procedimento sem a necessidade de recruzamento com stent para o ramo lateral para a realização de kissing balão. Esse dispositivo foi testado no estudo BIPEX e o que nós observamos foram taxas sem problema de segurança, mas taxas de até 15% de revascularização da lesão-alvo aos 3 anos, um dispositivo sem polímero, utilizando paclitaxel. Logo foi testada uma nova versão, agora com polímero biodegradável e sirolimus, e os resultados tardios foram bastante mais otimizados, por conta, obviamente, de um fármaco mais potente, com uma liberação mais lenta. Esse registro indiano mostrou
leito lumenose bastante baixo nos 3 segmentos da bifurcação. Por último, o stent BIOS, que é um stent também bastante interessante, um desenho bastante interessante, porque ele tem um segmento proximal com um diâmetro maior que um segmento distal e a união por duas estruturas na região da carina, ou seja, já é um pote embebido aqui o desenho desse stent. E aqui o balão que é utilizado, chama boro, um balão parece uma garrafa de vinho, que é utilizado para a liberação. Os estudos mostraram uma eficácia também bastante interessante e resultados clínicos comparáveis com stents não dedicados em bifurcações. E o mecanismo aqui de atuação seria o não comprometimento do ramo lateral pelo mecanismo de deslocamento da carina, por conta desse desenho dedicado do stent. Veja um exemplo da nossa série, nós fizemos um registro aqui no Instituto Dante Pazanese, uma bifurcação 0-1-0, com uma lesão muito grave do ramo lateral, envolvendo o ósseo, o segmento mais distal do ramo lateral, mas com uma diferença de diâmetro bastante importante. Então, vejam, senhores, que nós conseguimos com esse stent um posicionamento, esta marca deve ficar na altura do divisor de fluxo, e após o implante do stent, veja a diferença de diâmetro já, como se fosse um pote realizado automaticamente, nós temos um resultado já finalizado, sem necessidade de recruzamento, de proteção do ramo lateral, e mesmo na realização de um pote, resultado bastante interessante, que no segmento de 9 meses também mostrou-se bastante mantido. Os resultados da nossa análise foram 35 pacientes incluídos, mostraram late loss também, de maneira geral, em torno de 0,3, similar aos estudos anteriores, mas um procedimento bastante facilitado e também sem comprometimento em termos de segurança num segmento até 12 meses. Então, com isso, eu gostaria de encerrar a apresentação, agradecendo a todos pela atenção e nos colocando à disposição para nós discutirmos um pouco essa apresentação, os resultados e também o tratamento de bifurcações em geral. Muito obrigado.